Olá, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Noites Brancas do Dostoiévski. Noites Brancas foi publicado pela primeira vez em 1848. O Dostoiévski escreveu esse livro antes da prisão dele, e de todos os livros dele, esse é o que mais se aproxima do romantismo. Ele é como se fosse uma paródia, no tom, no enredo, de vários romances escritos e publicados na época. Mas o mais importante desse livro, o que a gente pode mais destacar, é que os personagens falam sobre suas opiniões sobre o mundo e falam muito sobre eles mesmos também. O título do livro foi inspirado nas noites de verão de São Petersburgo, onde o sol se põe muito tarde, tipo umas 9h30 da noite, e nasce muito cedo. E esse efeito justamente era chamado de noites brancas. Essas noites de verão são consideradas encantadas pela população de São Petersburgo. Então eu acho que o Dostoiévski achou que era um cenário perfeito para o personagem principal, que nós chamamos de O Sonhador, e da personagem amada por ele. E esse romance é com uma boa pitada de drama, principalmente para o lado do sonhador. O livro começa descrevendo o sonhador, o personagem principal, andando pelas ruas de São Petersburgo e notando que está tudo muito vazio, porque as pessoas normalmente, nessa época do ano, viajam para propriedades rurais. Ele não tem nenhuma razão para veranear, para ir para casa de verão, para propriedades rurais, porque ele, na verdade, não pode deixar de ficar naquele seu refúgio, naquela solidão dele, que ele já é tão acostumado e que acaba sendo até uma espécie de companhia para ele. Ele demonstra um total isolamento do mundo exterior quando ele se compara a um animal que cresce dentro da sua própria casa, isolado completamente da sociedade, de todas as pessoas e de tudo lá fora. Animais como caramujo, tartaruga. Mas logo nas primeiras páginas do livro, a gente nota que o sonhador, na verdade, com toda aquela ostentação da solidão, esconde uma necessidade muito grande de ter contato humano, de ter contato com outras pessoas. Isso fica bem claro quando, tarde da noite, ele caminhando pelas ruas de São Petersburgo, ele se depara com uma jovem chorando na beira da ponte. Ele chega justamente quando essa jovem estava sendo importunada por um bêbado da rua. O cara estava dando em cima dela e coisa e tal, e ele vai lá e a protege. Ele bota o cara para correr. Na conversa que ele tem com a jovem Nastenka, ele se revela um pouco mais para ela. Ele tem 26 anos e nunca até então se relacionou com nenhuma mulher. Ele diz que apenas em sonho ele tem vida, porque toda a realidade ela é absorvida pelos sonhos, pelos devaneios dele, de uma forma bem rápida. E é por isso que o encontro dele com essa jovem, a Nastenka, é tão importante e tão marcante para ele. Ele acaba se apaixonando por essa moça. E o confronto desse sonhador, o personagem principal, com a realidade, se dá justamente quando ele começa a se envolver com a Nastenka. Mas é um envolvimento não amoroso, é apenas de amizade. No decorrer de 4 noites, o sonhador protagoniza essa paixão pela moça. E desse contato que os dois estabelecem, eles ficam sabendo, respectivamente, da história de cada um. É na segunda noite que ela conta toda a história dela para ele e do porquê que ela estava chorando naquela ponte. Ela passou toda a adolescência dela morando com a avó que era cega, e por ser cega, tinha como uma única forma de controlar o que a neta estava fazendo e, de uma certa forma, tomar conta dela, prendendo ela pela saia da avó, com a saia dela, com alfinete. Qualquer coisa que ela se mexesse, a avó sentia um repuxado, né? E aí falava para ela, fique aqui, qualquer coisa do tipo. Um belo dia, um jovem alugou o quarto do andar de cima da casa delas. E elas já tinham alugado o quarto antes para um senhorzinho, mas dessa vez foi um jovem, e a avó sentiu que era jovem pela voz, né? Quando ele chegou, e não gostou muito disso, né? Eu acho que ali, desde então, ela começou a ficar preocupada, com uma neta jovem do lado, enfim. A Nastenka, ela acaba se apaixonando perdidamente por ele praticamente à primeira vista. E ele por ela também. Só que eles ficavam numa relação de conversa, havia um clima, mas nada acontecia. Até que um belo dia, ela, sabendo que ele ia embora, porque ele acabou notando os sentimentos dela por ele, né, também, e ele até por ela, e ele não tinha condições para arcar um casamento nem nada, ele diz que vai embora.
e ela pede, implora para que ele a leve com ele. Só que ele não vai fazer isso. Ele não tem condições mesmo, ele justamente vai para uma outra cidade para tentar ganhar dinheiro e promete para ela que dentro de um ano ele volta para buscá-la, caso as coisas deem certo nessa cidade que ele vai. E ela fica durante um ano esperando por ele. E o período que essa história passou um ano é justamente o período atual da história, que é quando ela está chorando na ponte e o personagem principal, o sonhador, encontra ela. Ela está chorando porque já está sofrendo antecipadamente. Naquela noite ele já era para ter aparecido, talvez, mas não apareceu. E ela volta para esse lugar por várias noites, começa a voltar inclusive com o personagem principal, que se torna um amigo dela, para encontrar o cara, para esperar o amado dela. E ela não tá ali só esperando porque tá no período em que ele ia voltar. Ela, na verdade, já soube, através de terceiros, que ele já tinha voltado para a cidade. Então era uma coisa praticamente certa de que eles iam se encontrar ali. Todas as noites o sonhador vai com ela, porque ele se propõe a ajudá-la. O cara tá completamente apaixonado, sabe que ela tá apaixonada por outro, mas para não perder o contato com ela, para sempre poder vê-la e alimentar essa paixão quase impossível, ele volta. Só que a cada noite que eles voltam, o cara não aparece. E aí, essa paixão que o sonhador sente vai sendo alimentada pela esperança de que o cara não apareça e ele, enfim, possa ter alguma chance com essa jovem. O Dostoiévski foi genial nessa história, porque ele mostra a fantasia que o sonhador criou durante todas essas noites e a idealização dele com essa paixão. O sonhador cria um mundo ideal, onde ele está salvo de qualquer contratempo da realidade e, principalmente, ele se sente o centro significativo de tudo que gira ao redor. E a gente sabe que, na realidade, a gente é só mais um daqueles que giram em torno de algo maior. Ninguém aqui é o centro do universo. Essa obra teve diversas adaptações para o teatro e teve 2 adaptações filmadas, uma para o cinema e a outra para a televisão. Para o cinema foi o cinema italiano, que inclusive o sonhador era o Marcello Mastroianni e a amada era a Maria Schell. Esse filme é de 1857, eu assisti, consegui resgatar esse filme lá do fundo da internet, com legenda e tudo. Foi complicado, mas eu consegui. Se vocês quiserem, eu coloco aqui embaixo, depois nos comentários, quem tiver interesse de ver o filme. Eu gostei do filme, gostei. Ele é bem fiel, mesmo não se passando na Rússia, ele se passa na Itália, mas a história principal é mantida. A única coisa que eu não gostei muito foi uma enrolação que eles deram para o filme ganhar tempo, ali entre a metade e o final, onde eles vão para um lugar para dançar, coisa que pelo que eu me lembro, espero que eu não esteja enganado, me desculpe se eu estiver, eu não me lembro deles terem ido no livro, mas eles vão para um lugar para dançar e ficam dançando lá por horas, é uma encheção de linguiça. Eu acho que deve ter sido uns 10 ou 15 minutos de cena só de dança e eu não aguentava mais, eu dei uma dormida, por isso que eu não sei o tempo certo. Mas o filme ainda assim valeu demais, ele foi bem fiel à história, eu gostei muito. E teve também uma outra adaptação, e por incrível que pareça, olha só, brasileira. Foi na década de 70, eu acho que em 1973 ou 72, teve uma adaptação para a Globo, num caso especial, chamado Noites Brancas mesmo. E era com Francisco Cuoco e a Nívia Maria. Na minha pesquisa, eu tinha encontrado que era com a Dina Sfati, só que a pessoa se equivocou. Eu não sei se é porque a Nívia Maria estava um pouco parecida nessa época com a Dina Sfati, talvez pela maquiagem ou cabelo, mas era a Nívia Maria. Pelo que eu encontrei, era a Nívia Maria, inclusive era até preto e branco na época. Pareceu bem interessante e bastante fiel. Eu só consegui ver um resumo dela passado pelo video show, mas eu gostei bastante. Bom, gente, então é isso. Eu falei um pouquinho sobre Noites Brancas, do Dostoiévski. É o segundo livro que eu leio dele. O primeiro foi Memórias do Subsolo, cardzinho aqui. E tá na ordem. Esse foi o segundo livro até agora que eu mais gostei dele. Ele não ultrapassou Memórias do Subsolo. Eu ainda prefiro. Memórias houve uma identificação grande, maior ali. Mas o Noites Brancas é muito bom e eu recomendo demais. E eu pretendo relê-lo um dia também. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpem mais uma vez o sumiço. Pretendo voltar. Não sei com que frequência, não prometo mais nada. Mas pelo menos voltar eu prometo. Tá bom? Beijo, tchau, tchau.